E o Wesley vai ganhar menos do Corinthians do que receberia no Cruzeiro. Sim, o atacante, que ainda não foi anunciado pelo Timão, topou para voltar ao clube que o formou, receber um salário menor. Só para você entender, Wesley pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita, onde ganha R$1,5 milhão por mês, certo? Ele tinha tratativas avançadas com o Cruzeiro para manter seu salário de R$1,5 milhão no empréstimo de uma temporada com opção de compra. Até que o Corinthians procurou Wesley, depois de dizer que não conseguiria contratá-lo, sugerindo que o Wesley aceitasse receber um salário menor no Parque São Jorge. Wesley pensou, refletiu e topou. Então dá para dizer que o Corinthians, que ainda não pode anunciá-lo porque precisa se livrar de um transfer ban primeiro, vai pagar pouco mais de R$1 milhão por mês para contar com o atacante. Jogador de 21 anos de idade, formado no Parque São Jorge, vendido para o Al Nassr em 2024 por US$ 20 milhões. Wesley prefere ganhar um pouco menos, mas voltar para o clube que o formou, seu clube do coração e o time de toda a sua família, do que ir para o Cruzeiro. É só importante registrar que o Wesley havia chegado ao Timão com 9 anos de idade e foi vendido quase 10 anos depois. Uma enorme história, até por isso a preferência pelo Corinthians. Já em relação ao Cruzeiro, sem Wesley, a busca vai se dar por um outro ponta com características parecidas e sem que haja necessidade de uma compra efetiva. O Cruzeiro também busca um volante e as duas negociações têm a opção, a observação e o pedido do Arthur Jorge, é ele quem está comandando as escolhas do Cruzeiro. E o Corinthians respondeu sobre Memphis Depay e Arthur. Foi depois do empate 1-1 contra o Cascavel, amistoso disputado nesse domingo, que rendeu R$2 milhões ao Corinthians. Júlio César, gerente recentemente contratado para tocar o futebol do clube, afirmou o seguinte sobre Memphis Depay: o contrato dele termina no fim desse mês e está tudo atrelado à renovação. A gente fez um planejamento interno em relação à eliminação na Copa, que infelizmente aconteceu. O Marcelo Paz está conversando diariamente e o clube está tratando isso internamente. Tem os planos, mas está tudo atrelado à renovação. Vamos deixar os próximos passos para que a gente possa falar algo que seja concreto. O que eu entendi a respeito dessa declaração do Júlio César, que a volta do Memphis Depay, eventualmente para disputar os 3 jogos que o Corinthians faz ainda nesse mês, durante o período de vigência de contrato do Memphis, só vai acontecer se houver a renovação de contrato. Caso contrário, o Memphis nem se reapresenta, ao contrário de todos os outros atletas que disputaram o Mundial e foram eliminados no primeiro mata-mata, como a seleção holandesa do jogador. Só para completar, em relação a Arthur, meio-campista que deixou o Grêmio e segue na mira do Corinthians, técnico Fernando Diniz disse o seguinte, abre aspas: o Arthur é muito acima da média no futebol brasileiro, seria um prazer poder contar com ele, mas tudo depende da adequação financeira, a gente tem um cobertor curto nesse sentido. Só para trazer em números o que o Fernando Diniz está dizendo. O Arthur deixou o Grêmio e está pedindo R$100 milhões num contrato de 3 temporadas, ou mais ou menos R$2,5 milhões por mês. O Corinthians alega não ter capacidade para se aproximar nem disso. A ideia do Corinthians é contratar o Arthur, mas com cifras bem inferiores. Se pintar alguma atualização, eu volto e corro para contar para vocês. Beleza? Vou colocar em primeiro coisas aqui que são muito importantes. Vamos lá. O presidente do Corinthians contratou um presidente para ser executivo. Enfim. Quando ele contratou, interessante. Depois a gente viu a janela, um executivo que tirou férias para fazer um curso no momento em que eles mais trabalham, entendeu? Os jogadores saem de férias, mas o executivo não tem que sair de férias. E não tem nenhum ano de trabalho para pegar férias. Não era férias, ficou acordado, o Corinthians liberou, enfim. Os caras contratam um profissional chamado Gabriel, que trabalhou não sei aonde, na Europa, no Manchester, no Chelsea, não sei mais aonde o cara trabalhou, porque ele veio para internacionalizar o Corinthians, fazer conexões com a Europa, vender jogadores. Nós vendemos quem até agora? Quem nós vendemos? E eu tô cansado desse papo furado de o Memphis ajuda a internacionalizar o Corinthians. As pessoas se apequenam falando isso. Meu amigo, a gente viu o prefeito da maior cidade do mundo, Nova York. E aí se você quiser discutir, enfim, aí é outra história, não estou aqui para discutir urbanismo, né, ou política. O cara lembrou do Corinthians por conta de Sócrates, meu amigo. E aí os caras chegam
com o nariz empinado, achando que vieram aqui para internacionalizar o Corinthians, achando que o Corinthians é o quê? O Mirassol, meu irmão? Ah, que pouca vergonha. O Corinthians precisando de zagueiro, o Corinthians precisando de volante, o Corinthians precisando de atacante, os caras não param de anunciar dirigente, não param de anunciar membro para a comissão técnica, não para. Chegou um do Fortaleza, chegou 2 do Fortaleza, chegou 3 do Fortaleza, chegou 1 do Vasco, chegou 2 do Vasco, né? Chegaram 2 do Vasco, aí chega um que o Marcelo Paes quer, que é o que vai deixar o Corinthians internacional agora. Ah, vocês me desculpem, velho, vocês estão brincando com o Corinthians. Vocês estão brincando. Vocês estão brincando com o Corinthians. Internacionalizar o Corinthians. Então por que você, amigo, que ganha um baita de um salário, o salário que ele ganha eu nunca ganhei na minha vida. E te garanto que 90% que está me assistindo aqui também não. Você não consegue marcar um amistoso? Você não é o cara da Europa, que tem as ligações com a Europa? Você não consegue marcar um amistoso com ninguém lá na Europa? Ô Marcelo Paes, você fez um curso lá na Califórnia, você não consegue, pelo menos na Califórnia, com o time da Major League Soccer, você não consegue marcar um amistoso nos Estados Unidos, lá durante a Copa, levar o Corinthians lá para a Copa, lá onde está sendo a Copa? Porque a Copa está na reta final, os estádios já vão estar lá realmente para serem usados, a estrutura toda montada. O Flamengo joga contra o Benfica na Europa e o Corinthians joga com o Cascavel, que caiu na Série D, e nem é o problema, né? O problema do Cascavel é o campo ali, E se machuca alguém? Vocês sabiam que vocês sabem por acaso quem que o Corinthians vai enfrentar na Libertadores agora, oitavas de final? É time argentino, filho, é casca dura. Rosário Central, de Di Maria. Vocês sabiam disso? E se perde? O nosso elenco já é escasso. E se perde? E se perde o Garro? E se perde o Caio César? O que já sofreu com lesões, para jogar num campo desse duro, com um buraco? Ah, pelo amor de Deus, velho. Vocês são loucos, meu irmão. Vocês perderam o juízo, velho. Pífia a apresentação do Corinthians. E digo mais, hein? E digo mais. Tá todo mundo iludido com o Diniz também. O que eu sou honesto sempre e exalto no Diniz, ele é trabalhador, meu irmão. Mas é o mínimo também, né? Com o salário que tem que ser trabalhador. Então parece que também ser trabalhador agora, entendeu? Ser trabalhador agora é uma, sabe, meu amigo, nossa, ele é trabalhador, então vamos lá, vamos louvar. O que o Corinthians apresentou de novo? Parece o time do Dorival, linha de 3 saindo, marcando com linha de 4, sem a bola, o Bidon vai para a esquerda, Caio César fecha na direita, André e Ranielli por dentro, né? O Garro jogando livre, com o Yuri Alberto na frente, é isso. Com a bola, um lateral encaixa ali junto com os dois, igual todo mundo joga hoje no mundo, né? 3, aí põe lá, espeta lá o Bidu para passar, né? Aí o Bidon vem para dentro, vira meia, né? Aí vira um meia centralizado, com a bola o Bidon joga por dentro, o cara que joga por dentro. Aí o André tenta ser surpresa vindo por trás. O Caio César dá profundidade, o Mateuzinho não corre, fica lá atrás, porque quem dá profundidade é o Caio César. O Yuri Alberto continua perdendo os gols dele lá todo atrapalhado. O que aconteceu de novo? O que aconteceu de novo? E colocar, inclusive, vendas, como disse bem os nossos cafezeiros aqui, que são, né, por isso que a gente faz o programa juntos, né? Eu não tinha nem citado isso. Eu estava já injuriado, e vocês citaram bem aqui nos comentários. E se machuca o André, e se machuca o Bidon? O Flamengo muito bem fica, e a gente, quem marcou esse amistoso é o verdadeiro Cascavel. Porque é brincadeira fazer isso com o clube. Aí em campo, uma bagunça. Os jogadores não conseguem dominar uma bola. O Carrídio entrou no segundo tempo, pode falar o que for do Carrídio. Ele é engraçado, ele vai pra noite, ele não sei o quê. Só que é o seguinte, irmão, ele sabe o que faz com a bola. Tecnicamente, ele é
Ele é ótimo. Ele é tipo o Arthur. Não sei porque contratar o Arthur. O Arthur é a mesma coisa que o Carrídio. Intensidade hoje zero para jogar futebol e ninguém toma a bola de nenhum dos dois. Os dois escondem a bola. Não precisa contratar o Arthur. O Carrídio já tá aí, faz a mesma coisa que o Arthur faz. Tem a mesma intensidade e a mesma qualidade com a bola nos pés. O Carrídio foi dominar a bola passou por ele, velho. O Ronaldinho Gaúcho não ia dominar a bola hoje. É uma coisa assim absurda, velho. Uma coisa absurda que a gente viu hoje no Paraná. O Corinthians não conseguiu marcar um amistoso com um grande clube, seja da Europa, do Brasil, da América do Sul. Cara, marca um amistoso com Boca na La Bombonera, meu irmão. Sabe? Marca um amistoso com Boca, né? O amistoso das multidões, sei lá. Que coisa louca, né? Não jogamos nada. O primeiro tempo com o time titular a gente sequer ganhou o jogo. Empatou 0-0. O Yuri Alberto tropeçando na bola, fazendo as pataquadas dele. No primeiro tempo, o Cascavel fez um gol duvidoso. A gente até agora a gente não sabe se a bola entrou ou não entrou. No segundo tempo, o Matheus Pereira fez um golaço. Os jogadores de Corinthians não conseguiram dominar a bola naquele pasto. O Charles tropeçou. O Charles foi estilo Branco na final de um brasileiro. Foi estilo Alexandre. Acho que era Alexandre. Nossa, Alexandre não sei o que também numa Libertadores. Depois alguém vai lembrar os mais antigos aqui, o zagueiro Alexandre, não é Borges, era Alexandre Borges, agora não lembro. Tipo o João Carlos, né? Enfim, perdeu a bola ali de forma grotesca o Charles e empatamos com o maravilhoso Cascavel. O cara que fez o gol, o menino que fez o gol do Cascavel, foi o primeiro gol da vida profissional dele. Contra o Corinthians, meu irmão. Contra o Corinthians, velho. Alexandre Lopes, obrigado aí ao Anderson Pacheco. Alexandre Lopes. Obrigado aí ao Ed Silva também. É incrível. Só que o grande problema é marcar um amistoso para ganhar 2 milhões de reais, colocar atletas em risco, vendas em risco. Temos jogos importantes pela frente. Mata-mata aí no mês de agosto de Libertadores e Copa do Brasil. Colocando vendas em risco de Bidon e André, Yuri e companhia. Para ganhar 2 milhões de reais, enquanto o Flamengo ganhou 30 milhões jogando na Europa com o Benfica. Esse é o Corinthians dos grandes profissionais, inclusive um que ganha um baita de um salário para internacionalizar o Corinthians, hein? Pô, cara, ninguém conhece o Corinthians, tá? Ainda bem que você chegou. Ainda bem que vocês chegaram. Turma do Fortaleza, esse Gabriel, ainda bem que vocês chegaram, porque agora o Corinthians vai ser conhecido. O Corinthians não era conhecido, mas graças a Deus, cara, ainda bem que vocês chegaram. Bom, rapaziada, bora falar desse empate que aconteceu com o Cascavel, nesse amistoso, e a gente precisa dar o nome que ele tem, né? Amistoso, preparatório, intertemporada, um jogo que foi vendido, né, para que o Corinthians faturasse uma grana e o jogo fosse para lá. Fazia 2 anos que o clube não jogava no interior do Paraná, né, especificamente em Cascavel, então muitos torcedores do Corinthians acabaram se fazendo presente, né, pagando o ingresso que tinha que pagar, porque o Corinthians tem torcedores pelo Brasil inteiro, né? Então quando o clube vai lá visitar a cidade, a gente sabe da mobilização que tem. Agora, é muito arriscado você colocar jogadores que tiraram 25 dias de férias, tiveram 10 dias de preparação num gramado como esse, do Estádio Olímpico Regional. O Corinthians tem que pensar nisso da próxima vez, né? Eu acho que quando a gente fala do Corinthians, pelo alto nível de exigência que o clube tem em todas as competições que disputa, pelos altos salários que paga, pela estrutura que tem, o Corinthians não pode se submeter a esse tipo de coisa por um valor que não vai resolver a sua vida financeira. E por que eu digo isso? Porque você corre o risco, muitas vezes, de machucar um atleta, de você não preparar devidamente, de você empatar ou perder o jogo e daqui a pouco se expor a uma crítica que não faz muito sentido e não colabora nesse momento. E outra, o teu treinador é Fernando Diniz. O teu treinador gosta de toque de bola no chão, de troca de passes, de aproximação. Como que você vai trabalhar o time do Fernando Diniz num campo como esse? É mais fácil jogar no CT Joaquim Grava. É mais fácil marcar um amistoso contra o São Paulo no Morumbi. Não sei, aí às vezes é clássico, né? Aí não é bom para ninguém, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer.
o futebol, a gente não aprende essas coisas, né? Mas, cara, o futebol, ele tem algumas coisas básicas. É tipo assim, eu chegar para trabalhar numa televisão e alguém me disser que, olha, a gente só tá com um probleminha na câmera, que a câmera não tá gravando muito bem, e o áudio também não tá muito bom. Então, assim, tirando isso, a gente tá conseguindo fazer matérias boas. Não, irmão, desculpa. Você tá numa televisão, tem algo meio básico, assim, você trabalha com TV e som, imagem e som. Essas duas coisas precisam estar bem, né, para você trabalhar. E no futebol, cara, precisa de uma bola boa, você precisa de um campo bom, você precisa de um time bom e trabalho, né? E aí já começa que o campo não tá legal. Como é que você... Não dá, cara, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Não é passar pano aqui ou dar desculpa por qualquer coisa, porque é um jogo amistoso, tá? Mas é que, gente, não colabora. Pô, treina no CT, então. Porque qual é o efeito prático disso? E a gente viu, cara, alguns jogadores, não tirando o pé, né, mas tomando cuidado. Porque, natural, né? Ninguém vai querer se machucar numa intertemporada. E tem jogador ali voltando de lesão. Enfim. O Corinthians escalou um time no primeiro tempo, mudou todo mundo no segundo tempo, voltou do intervalo só com os 2 zagueiros titulares, o resto mudou completamente, e fez lá várias trocas e tudo mais, e até também por conta disso acabou tomando um empate, porque aí o Diniz, por conta de uma dificuldade, né, de não ter o Gustavo Henrique, não tinha o Tchoca, colocou o Charles de zagueiro pela direita. E aí o Charles de zagueiro pela direita, simplesmente, eu não sei nem explicar como que o Charles foi naquela bola, perdeu a jogada e o Cascavel fez o gol de empate. Inclusive, 2 goleiros, os 3 goleiros ele testou, né? Porque começou com o Hugo, no segundo tempo entrou o Cauê ousadinho, gosto dele, dando uns driblinhos ali, né? Saindo jogando com os pés e tal, e depois, aos 32 mais ou menos, entra o Felipe Longo, para jogar a reta final do segundo tempo. O Diniz também deu uma rodada, soltada na galera, na musculatura, era para isso que serviu o amistoso. Tanto que o jogo começa e o tal do Palácios, cara, fez uma bagunça pelo lado direito ofensivo e o Corinthians sofreu por ali, tá? Várias chegadas, os caras chegando para fazer gol, aquela coisa toda. O Corinthians buscando uma verticalidade com o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto foi o mesmo de sempre, né? Com algumas dificuldades para dominar uma bola ou para ser um pouquinho mais efetivo nessas arrancadas, né? O jogador às vezes chegava antes que ele, ou ele buscava, mas né, não conseguia dar um andamento para a jogada. Mas aí a gente teve no primeiro tempo, especialmente, o Caio César como um grande escape pela direita. Acho que essa é uma coisa que não mudou. O Caio César vinha sendo um dos principais jogadores do time e teve a pausa, volta agora na intertemporada, ele continua sendo muito bom. Pelo lado direito do campo, ele tem uma jogada pessoal, ele é incisivo, ele vai para cima. É um jogador que o Corinthians não tinha, em que ele talvez não tenha conseguido jogar mais ainda por conta de lesão, mas todas as vezes que ele entrou em campo, alguma coisa aconteceu, ele conseguiu dar andamento numa jogada, ele conseguiu incomodar. Ele é muito interessante, cara. Ele é jovem, esse jogador assim continua dentro do seu nível, que é muito bom. O Caio César pela direita. No segundo tempo, entra o Jesse Lingard, que eu gostei também, tá? Que era um jogador que estava também tendo oportunidade no primeiro semestre, e sempre que ele entra também eu gosto do estilo de jogo. Às vezes ele entra como um segundo atacante, às vezes ele entra para combinar a jogada. Falta um pouquinho mais de gás nele, assim, né? Porque eu acho que ele tem bola para isso, cara. Acho que ele tem bola para finalizar mais, para pisar mais na área, para ser mais um cara mais decisivo, protagonista. Mas tô gostando dele. E outro que me surpreendeu positivamente foi Zaccaria Labiad. Zaccaria também era um cara que entra pouco com o Diniz, mas quando ele entra, cara, ele tem recursos, sabe? Eu já falava isso pra vocês, né, antes da pausa. E nesse jogo também, guardadas as devidas proporções do adversário do jogo, aquela coisa toda, né? Porque a gente faz o desconto pro negativo e pro positivo também. Só que tem algumas coisas que se mantêm, tipo assim, o Caio César continua bom, o Zaccaria continua entrando bem, o Lingard continua ajudando, o Yuri Alberto continua perdendo gol. Coitado do Yuri, né? Te maltrata muito o Yuri, né?
Mas eu amo ele, cara, adoro o Yuri. Pô. Só que, né, tem isso, ele às vezes tem uma dificuldade ou outra. E o Zacarias Labeato, cara, ele entra, ele vai bem, ele tem visão de jogo, a bola passa pelo pé dele, ele consegue fazer inversões, ele é muito participativo do jogo, eu gosto disso. Toda vez que ele entra bem. Que mais? O Matheus Pereira, que acaba fazendo o gol do Corinthians, né, é um jogador que chegou muito bem, teve lesão, jogava mais com o Dorival, perdeu espaço com o Diniz. Achei que ele seria mais utilizado pelo Diniz, mas o Diniz prefere o Alan, tá muito claro isso, né? Às vezes até preterindo o Ranieri, que é um cara mais marcador, mas o Alan tem essa capacidade de sair, assim como o André, só que a gente sabe que o André deve ir embora, né? E o Matheus Pereira é esse cara que eu acho que ele tem qualidade para ser esse volante meia, esse meio campista de construção e de chegada na frente. E ele faz esse gol, né, na bola que sobra, ele de canhota, acaba chutando no canto, quase no ângulo, para fazer 1-0 para o Corinthians, e aí depois o Corinthians toma um gol no segundo tempo. Também na falha do Charles, que aí as mudanças já estavam acontecendo, né? Depois do jogo, o Fernando Diniz deu uma entrevista, e aí ele falou sobre 2 jogadores que meio que ganharam o noticiário. E, olha, eu vou dizer um negócio para vocês, tá? Eu até noticiei aqui, falei da notícia, né, envolvendo o Arthur, e coloquei para vocês que o Arthur, cara, tava pedindo muito para ficar no Grêmio, ele ganha um alto salário na Juventus, ele teria que abrir mão de muito dinheiro, então, assim, não via a possibilidade do Corinthians contratar o Arthur pela questão financeira. Agora, o Fernando Diniz, na entrevista, ele elogiou muito o Arthur, e eu falei para vocês aqui, cara, o Arthur, meu Deus do céu, eu fico só imaginando nas mãos do Diniz, é o jogador símbolo do que o Diniz gosta, que é o cara de retenção de bola, o cara que protege a bola, o cara que carimba a bola, que a bola passa por ele, que ele constrói o jogo, ele é o... Calma, gente, não me culpem pela comparação, mas ele é o Vitinha, né? Ele é aquele cara que a bola chega no pé e muda de cor, né, cara? Eu sou muito fã. E o Diniz falou, acho um jogador acima da média para o nível do futebol brasileiro. Tem que ver se encaixa na questão salarial. Então, assim, me parece que o Corinthians segue tentando. Segue tentando e assim, o Arthur não acertou com o Grêmio, mas daqui a pouco, né, a gente sabe que a visibilidade do Corinthians é muito grande. Tem o Diniz que potencializa muito atletas com esse estilo de jogo. Pode ser que ele não se acerte lá com a Juventus, e acho que não vai se acertar, acho que a Juventus não vai utilizá-lo e vai querer repassá-lo de alguma maneira. Cara, olha, o Arthur nesse meio campo do Corinthians faria chover. E vamos ver, o que eu quero dizer é que o Diniz não descartou. Ok, ele não é o dirigente, né, mas ele tá ali, ele podia dizer, esqueçam o Arthur, não é a realidade do clube, sei lá. Poderia dizer, não, muito difícil, Arthur... Enfim, vamos trabalhar aqui. Ele até falou, não esperem grandes contratações, grandes movimentos, né? A gente tem uma condição financeira delicada, ele falou sobre isso. Então, ele poderia ter descartado, ele não descartou. Falou do Memphis também, que a negociação está em curso, que ele acha que é um presente para o futebol brasileiro ter o Memphis por aqui, ele quer que o Memphis fique, aquela coisa toda. Então, vamos ver, né? Porque aí você renova com o Memphis, é dinheiro. Você não vende o Yuri, é dinheiro. E ele falou, nossa principal virtude será não perder ninguém. E não tem como, vai ter que perder ou o Bidon, ou o André, ou o Yuri, porque vai ter que vender, cara, vai ter que vender para pagar as contas, entendeu? Enfim. E o outro jogador que ele citou foi o Wesley, que a gente também citou aqui durante a semana, de que tá no Al Nassr lá, o Cruzeiro praticamente tinha encaminhado a contratação, aí o Corinthians meio que chegou, aí o Cruzeiro não faço leilão, se retirou, e o Diniz falou que inclusive ele quer voltar. E aí muda bastante a situação, porque embora ele ganhe um salário na casa de R$1,5 milhão, a gente sabe que quando tem a vontade do jogador, ele já está emprestado, né? Foi emprestado para o Real Sociedad pelo Al Nassr nessa temporada, então não está sendo utilizado lá, os caras daqui a pouco, né, podem liberar o jogador por uma recompensa, por uma compensação, ou mesmo com um empréstimo com valor de vitrine para poder revender, enfim, daqui a pouco pode ter negócio. E eu já falei aqui também, como o Diniz fez com o Ryan no Vasco,
Eu imagino o Wesley trabalhando com ele. Eu acho que o Wesley tem condições aí de se tornar um grandíssimo jogador de futebol brasileiro, pela idade que ele tem, 21 anos, próximo ciclo chegando aí. Então, acho que em termos de carreira seria bom para o moleque. E o Diniz falou abertamente sobre esses dois nomes. São difíceis pelos valores envolvidos? Sim, mas eles mudariam completamente o patamar do time. Enfim, que já tem bons valores, né? Jogadores de qualidade técnica, o Carrilho, o Zacaria, o Linga, o Garro, o Bidon, o André, cara, tudo jogador de bola no pé e bola no chão. E é por isso que eu não entendo jogar num gramado como esse para treinar esse time. Enfim, deu para tirar algumas coisas boas. Agora, o Charles, ele já não é bom na dele. Aí, jogando de zagueiro pela direita, e o Pedro Raul, que entrou no segundo tempo, me ajuda, filhote. É difícil, né? Nem contra o Cascavel, nem contra ninguém, né? Ele não consegue dar sequência nas jogadas, ele não consegue. Então, os destaques positivos, eles permanecem. O problema é que os negativos também. E tem muita coisa para acontecer aí nos próximos dias em termos de negociações para a gente tentar entender o que vai ser esse Corinthians no segundo semestre. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Timão voltou! E eu volto na próxima. Tchau! Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!